Olá, sejam bem-vindos ao canal Tudo Sobre Economia e hoje eu vou falar como que ficam as suas finanças e um panorama geral da situação brasileira com esse conflito Rússia-Ucrânia e as sanções que a Rússia está sofrendo nesse período. Mas antes, por favor, deixe o seu like nesse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. Hoje, quando a gente fala de economia, a gente tem uma questão de globalização que fez com que os ativos ficassem muito mais diversificados. A gente tem consumo de trigo vindo da Rússia, a gente tem consumo de energia da Europa vindo do gasoduto da Rússia. Então acaba que essa demanda virou mundial por conta dessa globalização e facilidade ao acesso de vários produtos de vários países diferentes por questões logísticas muito avançadas por conta da globalização. E com isso, esse conflito trouxe uma série de mudanças nessas cadeias, principalmente cadeias que dependem de energia. Por exemplo, os Estados Unidos ele é um país que consome, apesar de ser o maior produtor de petróleo, com quase 16% da produção de petróleo do mundo, ele também precisa de muito petróleo, ele utiliza muito petróleo na sua cadeia energética. Isso faz com que ele crie uma dependência de outros países. Um desses países é a própria Rússia. Então acaba que essa guerra ela está sendo muito maior do que as pessoas estão vendo. Às vezes a guerra Rússia-Ucrânia, o conflito militar, ele não mostra a realidade disso para o mundo. Os Estados Unidos estão entrando num caminho muito pior do que a própria Rússia e a própria Ucrânia, entrando numa possível crise econômica global que pode afetar, sim, vários pontos que a gente precisa aí de uma certa cautela na hora de investir. Uma dessas cautelas é quando a gente faz alguns aportes relacionados ao dólar, que tende a desvalorizar com essa possível crise, com essas sanções que eles estão impondo e também sofrendo da Rússia. Então, tudo que está atrelado ao dólar, a gente tende a ter um pouco mais de cuidado. Outras coisas é que a gente, Brasil, está muito favorecido por conta dos países emergentes não estarem recebendo tanto volume de dinheiro e isso está vindo para o Brasil, que está valorizando sua moeda, tendo uma bolsa cada vez mais forte, empresas cada vez melhores e é um país que está em pleno crescimento. Então esse conflito pode ajudar muito ao Brasil a sofrer bem menos se tiver, claro, uma crise e também prosperar em termos de outras vias que a gente teoricamente não tem tantos aportes, por exemplo, a questão de telefonia, infraestrutura, trazendo investimentos para toda essa cadeia logística que está sendo muito afetada no mundo inteiro justamente por essas sanções. O outro ponto que a gente tem que analisar é sobre a taxa de juros. Provavelmente, se a gente tiver um quadro de extraflação, que é muito maior do que a inflação, provavelmente os títulos de renda fixa elas vão sofrer uma valorização. Só que não se engane, tesouro direto vai ser uma boa opção? Sim. Poupança? Não, porque ela vai continuar perdendo para a inflação. Porém, as ações podem estar mais baratas, principalmente porque alguns investidores vão preferir tirar seu dinheiro da renda variável e colocar na renda fixa. Por que eles fazem isso? Muitas vezes por desconhecimento. São nesses momentos onde as ações justamente estão baratas, porque tem muita gente saindo e vendendo a qualquer preço, porque acham que aquela rentabilidade fixa vai ser melhor do que a rentabilidade variável. Então isso faz com que o preço caia e surjam boas oportunidades na bolsa. Ah, mas o que vai mudar no quadro da inflação do Brasil e se isso vai se tornar um problema para o brasileiro? Possivelmente sim, se esse conflito se prolongar. Eu não acredito que ele vá se prolongar, o conflito mundial. A guerra entre Rússia e Ucrânia, separatistas, milícia, todos aqueles grupos que compõem esse conflito armado, pode durar anos. Porém, essa guerra que está vindo por trás, ela vai parar em pouco tempo, principalmente porque a Rússia não quer perder dinheiro. Historicamente, a Rússia não prolonga seus conflitos militares mais do que 8 meses. Então, eles sabem muito bem aonde o calo aperta e sabem quanto que eles estão sofrendo economicamente com o país. E eles podem entrar em recessão, dar calote, o que pode rebaixar muito as notas de crédito da Rússia e eles com certeza não querem isso e nem os próprios empresários que vão forçar muitas vezes a saída do próprio Putin, que não é o que ele quer, principalmente porque ele detém o poder aí durante muito tempo. Beleza? Espero que tenha ficado claro um panorama geral para vocês entenderem um pouco do cenário macroeconômico, porque não apenas a gente olha, a inflação vai vir, o trigo vai subir, então vou tirar todo o meu investimento da renda variável, colocar no tesouro direto, porque a Selic vai para 12,5. Não é simplesmente isso. Olhe um pouco mais além. Se tem gente pensando assim,
algumas pessoas se beneficiam no caminho contrário, compram muito mais barato, deixam seu dinheiro rendendo e às vezes rendem muito mais do que esses 12,5% ao ano, que deve fechar aí a Selic, caso não tenhamos aí alguma surpresa com essa guerra. Beleza? Qualquer dúvida deixe nos comentários, espero ter ajudado vocês. Até mais, tchau, tchau.